Como é que a senhora vê a importância, a gente vendo a decadência da educação e como é que ela foi decaindo, qual a importância da educação para um ser humano? Aqui a gente ainda não está falando dentro da área cristã, a gente vai chegar, mas no geral, qual a importância para um país, para uma família, ter educação, ter esse conhecimento? Eu acho que a importância total, né? Não existe, não tem limite. Porque eu acho que quando você... Eu acredito numa frase que não é minha, né? A maior cegueira é a ignorância. Sim. Não é? Então, assim, se você não conhece, você é levado. Você faz aquilo que as pessoas mandam. Então, se você tem educação, se você tem conhecimento, você pode alcançar várias alturas. Você pode conhecer o mundo. Hoje, né, pela televisão. Sim. Você pode conhecer. Então, eu acho que a educação é tudo. Sem ela, a gente não alcança. E nas famílias também. Se você tem... Por exemplo, meu pai dizia que ele não foi para a escola. Ele dizia que teve carrear gado. Eu usava esse termo, carrear gado, porque ele era do interior. E ele disse que teve escola, assim, poucos meses. Mas ele gostava de ler. Sim. E ele aprendeu a ler sozinho. Ah, é? É. Ele já incentivava a senhora a ler? Já dizia que a gente devia ler, tinha que ler. Ele levava jornal, né? A leitura dele era jornal. Sim. Então ele lia jornal e achava que era muito importante isso. Então, e que tinha que saber. Sim. Eu tinha que ser doutora, né? Porque eu era a filha mais velha, então eu seria assim... o representante, eu seria responsável. Isso foi um pouquinho ruim para mim, que eu fui um pouquinho responsável. Acaba se tornando um exemplo, né? Você, e, assim, obrigatoriamente, a senhora se tornou um exemplo. Se ela faz, todo mundo tem que fazer. Exatamente. Eu tinha muito orgulho dele, né? Depois a mamãe dizia assim, não estudou porque o pai não deixou, era o tio, né? Que ela foi criada pelo tio, o tio não deixou estudar porque mulher não estudava. Sim. Então a mamãe casou em 45. Então... mulher não precisava casar, porque ia casar... E mamãe queria ser enfermeira. Não estudar. Enfermeira ia ser mulher de médico, então não estudou. E minha mãe queria estudar. Então, mamãe, com 58 anos, já estava formada. A mamãe foi fazer supletivo, porque o sonho dela era fazer ginásio, né? Porque o termo era ginásio, e fazer auxiliar de enfermagem. E ela fez o ginásio e auxiliar de enfermagem. E quando ela morreu, não mudaram oficialmente, né? Mas ela ela era servente, mas trabalhava como auxiliar de enfermagem, porque ela fez o curso. Então era o sonho da vida dela. Maravilha. E com 58, então assim, um orgulho enorme. E ela falava assim para mim, me ensina. Eu ensino, fazer eu não faço. Ela queria, puxa, você não faz? Não faço não, vai estudar. Então assim, eu sempre incentivei muito a minha mãe. Sim. As minhas irmãs também foram, eu acho que seguindo isso, né? Isso é maravilhoso. E os meus filhos... O primeiro presente que eu dei quando eu soube que estava grávida foi comprar livro. Só que eles não gostavam muito, depois começaram a gostar de livros. É um hábito, né? E ninguém vai gostar de ler livro assim do nada. Ainda mais hoje. Você tem televisão, tem videogame, tem celular. Você dá um negócio que só tem letra. Letra. Não tem uma figura. É horrível, né? Então, mas o hábito de você fazer aquilo, da insistência de você faz uma vez, faz duas, você começa a ter prazer. Eu acho que quando a senhora fala de livro... Eu sou uma pessoa assim que eu li quando jovem, lá na escola eu tinha meus livros obrigatórios para ler, né? Vou ser bem sério para a senhora, os livros obrigatórios eu nem lembro muito, mas eu tinha uma coleção, eu não lembro se era a coleção do Vagalume, alguma coisa assim que era infanto-juvenil, e eu tinha vergonha, né? Porque eu pegava aquilo ali e aí os garotos da escola, tipo, se me vissem lendo aquilo, iam me zoar. E sabe que adolescente não presta, né? E aí eu pegava escondido na biblioteca da escola, ia pra casa lendo e fui lendo ali aquela sessão e li. Depois eu não li mais tanto, fiquei um hiato aí um bom tempo. E eu amo ler porque tem coisas que você nunca... A tela parece que não vai conseguir te passar exatamente. Aquilo. Eu acho fria. E eu acho, não sei se isso é por causa da idade, eu acho que a televisão... O celular, né? Tira a tua criatividade. Eu fiquei muito triste uma vez que faltou um professor, estava direção já. Faltou um professor, e aí eu e o professor de artes entramos na sala para ajudar. E aí ele pegou uma folha e botou tinta na folha, e mandou dobrar e colar nas paredes. E aí eu vi um monte de figura, depois que secou, eu vi borboleta, eu vi leão, eu vi várias coisas. E as crianças diziam que não estavam vendo nada. Não estava vendo nada? Porque tira a sensibilidade. Acho que você deixa de criar. Sim. Você fica muito...
deixa de criar, você deixa de interagir. Sim. Um dia, já adulto agora, um dia meu filho estava no quarto e botou, eu te amo. Aí eu falei, se amar, se levantava para me dar um beijo. Não é? Então, assim, acho que separou as pessoas. A tela, o celular, e hoje em dia com inteligência artificial, cada vez mais tira a criatividade e o pensamento. Exato. Você não precisa mais pensar, você tem a resposta de tudo. Você não precisa mais imaginar nada. Tudo. E gente, a leitura faz isso contigo, faz você imaginar, né? E é muito sério isso, porque não me lembro, não vou lembrar agora quem foi, não me lembro qual foi o autor, mas ele escreveu em 70. O título era "Ó Máquina, orai por..." Não sei esse título, mas "Ó Máquina, orar por nós." Que ele diz assim, por que pensar? Por que imaginar? Pra que pensar? A máquina fará por nós. Sim. Por que subir essa aqui era? Por que subir a escada de Jacó? Uhum. A máquina fará por nós. Então, nós. assim, aí você não lê, você não pensa, tá tudo pronto. Eu vivi uma experiência dessa em 2016, me aposentei em 2017. 2016 eu tinha uma turma. E eu gostava de mandar que eles escrevessem. Sim. E uma menina fez um texto lindo. Eu falei, coisa linda. Aí mostrei para minha sobrinha. Aí ela falou assim, não sei se foi para minha sobrinha ou para minha filha. Aí, mãe, sei lá. Aí foi lá, botou lá um título no Google, sei lá. E aí aquele texto estava pronto. Ela falou, tua aluna só copiou. Ela copiou. Só copiou. Aí eu falei, caraca. Aí eu comecei a perceber que eu tinha dado, talvez eu tinha dado 10 ou 9, porque eu não era uma professora chata de dar nota não, sabe? Eu era uma professora justa. E aí a menina botou aquele lá. Uma poesia, eu dei 10 para ela e não tinha sido feita por ela tinha copiado. Sim. E aí eu comecei a prestar atenção nas outras. Tinha muita frase perguntada. Aí a senhora tem que começar a se atualizar nisso. Caraca, e prestar atenção no que estão fazendo. Exato. Sim. E aí quando eu vim para cá, para essa igreja, eu falei, eu queria trabalhar com adolescente. Aí meu filho falou, mãe, não dá não, porque hoje tu não tem mais a linguagem deles. É impressionante isso. Então, eu não sei, acho que está distanciando a gente, né? Sim, então. É incrível. Quando a senhora fala isso, eu lembrei claramente do livro 1984, do George Orwell, que ele tem lá a questão da língua, que eles vão diminuindo a língua. Então, tem o crime pensar. E o crime pensar é o quê? Você pensa demais, você tem palavras demais, vamos diminuir as palavras, e aí eles vão forçando a pessoa a conhecer menos palavras. Então, as gerações que estão aqui sabem a palavra, mas não pode usar, a próxima já não aprende, então ela não sabe, e aí vai limitando o pensamento. Pode deixar que a gente pensa para você. Então tinha o crime pensar, você pensar era criminoso. E eu acho que a gente... quando ele fez, como ele escreve dizendo que é uma distopia, mas eu não acredito que uma distopia era quase uma profecia, né? Assim como o autor fala, né? Pra que a gente vai subir a escada de Jacó? Deixa que a máquina faça. Exatamente. Então, a falta da educação, e a gente é um país que não lê. Eu vi uma vez um estudo dizendo que o brasileiro médio lê talvez um livro por ano. O que é um livro por ano? Brincadeira, né? E aí, e não é nem 2 esse ano. Não, e não é nem, e a gente não tá nem pegando um calhamaço de 500 páginas, não. O cara lê um livro de um ano daquela de 100 páginas, que não tem problema. Tem livros de 100 páginas que são maravilhosos. Mas o que essa pessoa ela tá aguçando a criatividade dela?